Recording included. Muito bem. Então, boa noite. Hoje é dia da gente falar de várias coisas conectadas com essa nossa terceira lua do ano, a lua de Gêmeos. A gente fala lua de Gêmeos porque a lua reflete a energia de Gêmeos, onde está o Sol, e porque acontece com o Sol em Gêmeos, né? Então, mas a gente pode falar também a lua em Sagitário, ou a lua de Gêmeos, cheia, né? Quando as duas estão frente a frente uma a outra. Com um lance especial também de a nossa querida Terra, Mãe Terra, se intrometer no meio das duas e fazer um eclipse. Então, é isso que a gente vai ter. A lua de Gêmeos, né? Essas três primeiras luas, elas têm ganho nomes, né? E esses nomes, a lua de Áries, que é a primeira do ano astrológico, né? Nem sempre é a primeira, às vezes é a última, né? Porque às vezes a lua nova vai dar depois da cheia, né? Mas normalmente é a primeira, como agora. A lua de Áries, ela vem na Páscoa e a gente chama de lua do Cristo. A lua de Touro, ela tem a qualidade de ser a lua considerada da iluminação do Buda, e a gente unindo na montanha de Vesak essas duas energias cósmicas maravilhosas que nós recebemos aqui nesse planeta, do Buda e do Cristo, nós temos a lua de Vesak. E qual será a lua de Gêmeos? A lua de Gêmeos, então, é chamada da lua da humanidade, do festival da humanidade. Isso por vários motivos, porque Gêmeos representa também, né, a fraternidade, que é fundamental para a humanidade, né? Embora ainda esteja longe da gente realmente alcançar a pureza da fraternidade, até está longe até da gente compreender o que é a pureza da fraternidade, é a lua da fraternidade, né? Então, vamos chamar, né? Tem aquela música, vamos chamar o vento, então vamos fazer vamos chamar a fraternidade, que é o que mais a gente está precisando fazer. Aliás, o Papa também tem feito isso, né? E os bispos do Brasil, né, já faz tempo que eles falam também em fraternidade, né? Então, agora, por que também que, além de ser em Gêmeos, por que também que essa lua é chamada da fraternidade, né? Porque acontece uma coisa também interessante, porque acontece no tempo de Pentecostes. E isso é algo também que não é tanto astrologia, né, mas que acontece à Lua, né? Então, caracteriza, unindo a espiritualidade com a astrologia, então a gente tem a Lua da fraternidade, a Lua da humanidade. E Pentecostes é isso, né? Pentecostes tem essa característica. Pentecostes, ela começa no Antigo Testamento, na Torá dos judeus. Pentecostes lá é chamado de Shavuot. E esse Pentecostes nosso está na Bíblia, no Novo Testamento, como o dia em que o Espírito Santo baixou sobre os apóstolos. Shavuot, para os judeus, é o dia da entrega
da Torá para o povo. Tudo isso acontece, né? Essa entrega dos 10 mandamentos, isso é uma festa que os livros místicos judaicos eles desenvolvem assim uma descrição maravilhosa de toda a preparação para essa festa, né? De toda a maravilha que era essa festa da divindade, né? Chegar e oferecer para a humanidade as leis da Torá, basicamente os 10 mandamentos. E isso acontece 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa, então, a gente tem também nas duas versões da Bíblia, primeiro Antigo e Novo Testamento, né? Aqui, no Antigo Testamento, a Páscoa se refere à travessia de Moisés com o povo do Egito para a Terra Prometida. E no Novo Testamento, a Páscoa mostra a paixão do Cristo, que não deixa de ser uma travessia pela vida planetária, mostrando o que seria a vida na Terra Prometida, dando o exemplo do que seria a vida na Terra Prometida, porque a Terra Prometida não é uma coisa que nós alcançamos apenas fisicamente. Nós precisamos alcançar com a nossa alma. E isso é que o Cristo vem mostrar para nós, quando ele dá o exemplo de comportamento humano que ele trouxe. Então, como as datas não coincidem, normalmente, da Páscoa judaica e da Páscoa cristã, não coincidem porque a Páscoa cristã é fixada no domingo. Então, a Páscoa cristã ela é fixada no domingo. E a Páscoa judaica ela segue o calendário lunar, então ela acontece por volta dessa lua cheia de Áries, né? A Páscoa, lua cheia de Áries. E esses 50 dias, e é por isso que chama Pentecostes, penta, 5, 50, do grego, né? Então, Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. E para o judeu é Shavuot, ou seja, a outorga da Torá. Então, todas essas relações trazem para nós essa energia desse momento. Considerando essa visão do Espírito Santo derramando-se sobre os apóstolos, é que nós chamamos também essa lua de Lua da Humanidade, Festival da Humanidade, porque a humanidade nada mais é do que todos nós sob o mesmo teto espiritual, sob o mesmo céu, recebendo as mesmas energias cósmicas. Então, chega um momento que Pentecostes cada vez fica mais importante para nós, porque esse ingresso na era de Aquário é a era de Pentecostes, é a era da humanidade receber em si esse Messias interno em cada coração, através do Espírito Santo. Então, é o tempo do Espírito Santo que se manifesta e Pentecostes é a marca. Então, mais um motivo para se chamar a Lua de Gêmeos como Lua Festival da Humanidade. Então, lembrando isso, vamos honrar Pentecostes, né? Vamos honrar Shavuot, os 10 mandamentos, e vamos honrar esse recebimento do Espírito Santo pelos apóstolos e que então
distribui para a humanidade. E vamos ver, então, o que acontece aqui no Brasil, né, com o nosso mapa. Nesse dia de Pentecostes. Nesse dia de Pentecostes, não, desse dia da nossa lua, né? Lembrando que somos brindados também com um eclipse, né? Veja quanta coisa, né? Com toda vez que a gente tem se encontrado aqui, a gente tem visto quanta coisa, né? Quanta coisa, né? Quantas coincidências e tudo. Então, nesse Festival da Humanidade, a gente tem um eclipse da Lua, um eclipse total da Lua. Então, é uma intromissão da Mãe Terra entre os dois mesmo. Assim, ó, eu estou aqui, viu? Lembrem-se de mim, né? Lembrem-se todos da Mãe Terra. Eu estou aqui no meio. E eu estou apagando essa Lua, estou apagando essa luz noturna que ilumina a sombra e que traz a emoção. Eu estou apagando isso para vocês lembrarem que eu existo. Porque nunca a humanidade esteve tão distante da própria mãe como nesse momento. Onde filho mata pai e mãe, onde pai e mãe mata filho. Então, que tempo é esse? Mas é o tempo de terminar com esse processo e iniciar o processo da humanidade. Iniciar a luz da humanidade. Então, nós precisamos tomar consciência de onde nós chegamos, né? Chegamos ao ponto de acontecerem essas coisas, para que a gente possa tomar um rumo agora diferente, né? Então, muito bem. Vejamos aqui nosso mapa desse momento da lua cheia. Aqui, né? 8h14 do dia 26, quarta-feira. Então, umas 36 horas daqui, mais ou menos, né? Então, o que acontece com essa lua aqui? O que ela mostra? O que ela traz para a gente? Lembrando do eclipse, que sempre é caracterizado pela proximidade da Lua e do Sol, que, no caso, estão opostos no mapa, lua cheia, eclipse lunar, a Terra está aqui no meio, ela apaga a luz do Sol, a Lua fica escura. Então, esse é o processo. E o nodo lunar, que representa um encontro entre a órbita da Lua vista da Terra e a órbita do Sol vista da Terra, chamada eclíptica, quando encontra com esses duas órbitas, então ela se intercala exatamente no meio. E o nodo lunar, que acompanha todo o eclipse, o que quer dizer? Quer dizer da onde viemos nesse momento, né? E para onde vamos nesse momento. E esse piscar da luz cósmica, nesse momento, mostra uma tomada de consciência para você fechar os olhos nessa piscada com uma consciência e abrir com uma nova consciência.
ver as coisas de outra maneira. Então, os eclipses eles eram considerados maléficos, né? Provavelmente porque eles traziam alguma interferência na rotina da humanidade. Então, na verdade, tudo isso que parece maléfico, ele está ao nosso favor no sentido de nos tirar da zona de conforto. Hoje nós temos consciência disso, porque nós chegamos nesse ponto, porque desde o primeiro momento nesse planeta, nós decidimos buscar o conforto. Era meio desconfortável aquela caverna, então a gente queria o conforto. Às vezes tinha muita gente naquela caverna, então a gente precisava disputar a caça, né? Disputar a colheita que a gente pudesse fazer. E nisso entrou também o paradigma do poder. Ninguém naquela época pensou, cara, se a gente se unir, a gente pode arrumar tudo para todos. Mas a gente não pensou isso. Aí tinha a tribo vizinha, a gente lutava contra a tribo vizinha. Aí a gente se unia. Não, todos contra o adversário. Vamos lá, ganhamos a guerra e pronto. Na hora de repartir os despojos da guerra, que era a prática, né, de todas essas épocas, né? Até hoje nós estamos repartindo despojos por aqui, né? E nessa hora de repartir o despojo já tinha briga. Aí já tinha briga. Não, porque eu também quero, eu quero. Então, nunca conseguimos isso que se propõe agora, que é a fraternidade, que é a construção de uma humanidade una, dessa consciência de integridade do ser, né? Do sistema humanidade, do sistema solar, do sistema planetário. Tudo isso nós estamos tomando essa consciência. E, para isso, precisamos tomar consciência dos erros e caminhar no sentido de uma nova proposta. E é isso que, hoje, a gente pode dizer que a Terra está vivenciando, e todos nós. Então, gente, vamos cuidar dos microfones aí, fechando, por favor, porque interfere bastante, tira a concentração. Muito bem. Então, vamos ver o que acontece aqui, né? A gente está com esse mapa. Para variar por engano, eu acabo fazendo isso, mas a diferença é muito pequena, nós vamos ficar com isso mesmo, tirando para São Paulo. Mas isso vale para o Brasil. Dá uns pequenos graus de diferença aqui, mas o Serjão aqui acaba esquecendo e só vê isso na hora de abrir o mapa, né? Aí não tem mais jeito. Mas nós estamos falando do Brasil, estamos intuindo daqui o Brasil. Então, a gente tem um ascendente Gêmeos, né, onde está o Sol. Então, você vê que é um tempo bem geminiano, trazendo bem para essa ideia de contato com aquele que está próximo. Gêmeos são irmãos, né? Aquele que está próximo, tão próximo que nascem juntos. Então, essa que é a ideia, contato com aquele que está próximo. O irmão, o tio, o primo, né? O vizinho, o colega, o desafeto. Então, a gente começa a fraternidade por esses que estão próximos. Mas Gêmeos aqui se relaciona também com o seu oposto Sagitário, que é aqueles que já estão mais elevados, aquele que a gente já vê lá no púlpito, né? Que a gente já vê lá no alto da montanha, aqueles que já foram mais longe,
que foram fazer MBA em Harvard, né, por exemplo. Coisas de Sagitário, e todos nós, geminianos e sagitarianos, e todo os Gêmeos e o Sagitário dentro da gente, eles têm essa função mesmo, de ter contato com o próximo e ter contato com o distante, né? Geralmente eu falo que Gêmeos é o alcance da mão e Sagitário é o alcance da flecha, que simboliza Sagitário aqui, né? Vamos notar também bom, vamos notar, falando ainda dessa polaridade, desse eixo Gêmeo-Sagitário, a gente chama esse eixo, a gente pode chamar esse eixo, uma maneira de chamar esse eixo, eixo do conhecimento. Então, aqui nós estamos numa oportunidade de tomar conhecimento das coisas, né? Então, tomar conhecimento, tomar consciência das coisas que estão ocorrendo. Hoje eu vi uma notícia que eu achei bem interessante. E aí não ia nem falar disso, mas já falei, agora vai, né? Mas a notícia é que a OMS está indignada com as indústrias das vacinas. Poxa, quanto tempo levou para perceber que essas indústrias estão se aproveitando desse momento, né? Então, essa consciência que a gente precisa tomar, esse tipo de consciência que a gente precisa tomar. Porque a gente fica cego pela vacina que ela vai salvar a nossa vida. Ela é importante. Agora, vamos lembrar que atrás dela tem um comércio muito grande. Isso não é o que interessa para essa humanidade que nós estamos procurando. Então, isso é uma visão, uma tomada de consciência. Ponto. Tomada de consciência, só. Então, isso tem a ver com essa lua, porque a lua cheia é uma lua que divulga, né? A gente chama de lua divulgadora também. É uma lua que divulga, que leva a notícia, que traz alguma expressão em seu apogeu, né? Em sua máxima intensidade, para depois minguar e começar depois na nova um novo ciclo, e que vai também se expressar na próxima cheia, né? Que será de Câncer. Então, está vindo para a nossa consciência notícias que têm a ver muito com Gêmeos, né? Jornalismo está muito aqui, né? E filosofia está muito aqui, e também os cleros, essas coisas estão muito aqui em Sagitário. A sabedoria, muito... Gêmeos é mais o conhecimento, Sagitário mais a experiência, a sabedoria. O Sagitário, ele adquire conhecimento também pelas viagens, né? Porque ele empreende, e pelas distâncias que ele percorre, ele vai tomando esse conhecimento também, né? Então, nós estamos com essa característica de Gêmeos Sagitário na nossa lua de Gêmeos, sempre é assim. Mas onde que cai? Está caindo em outro eixo importante, todos os eixos são importantes, que são as casas, casa 6 e 12. Então, isso daqui tem a ver, casa 6, que é a casa regida por Virgem, casa 12, que é a casa regida por Peixes. Esse eixo pode se chamar de eixo do serviço também, que é um eixo de servir, tanto
a prática material caracterizada por virgem, ela procura servir a alguma coisa. E a prática espiritual caracterizada por peixes também procura servir a alguma coisa, né? São práticas de serviço mesmo. Só que aqui tem uma tensão, né? Assim como tem entre Gêmeos e Sagitário, aqui tem uma tensão entre servir na matéria e servir na espiritualidade. Muitas vezes isso acaba levando para os extremos, né? Então, o servir na matéria acaba entrando pelos caminhos do superracionalismo e tornando-se absolutamente cético contra as energias, com relação às energias cósmicas, como se elas não existissem, como se você não olhasse para o céu e não visse essa lua, que não faz diferença nenhuma para o cético. E, por outro lado, o exagero da espiritualidade também pode levar para aquela coisa que nós já vivemos no planeta, que foi o dogma, né? Então, adquirir poder acerca do dogma. Então, aqui está, nesse eixo está uma disputa eterna nesse planeta entre a chamada ciência material e a chamada fé espiritual, né? Entre a ciência e a fé. Então, aqui, essa luz que se apaga por um minuto e se acende em seguida, está buscando a alma dessa disputa entre a fé e a ciência. Porque nós estamos num mundo que nós não podemos prescindir da tecnologia, mas nós não podemos permitir mais que a tecnologia domine o mundo, como a OMS, não foi o Sérgio fala isso faz tempo, mas não fala muito em público, falando de que as empresas das vacinas estão abusando, para falar pouco. Isso notícia de hoje, hein? Eu nem estava preparado para usar isso aqui hoje, mas para mostrar também para todos nós um efeito imediato dessa lua cheia. Isso eu li isso no UOL hoje, há poucas horas, poucas mesmo. Então, nós não podemos ficar no abuso de um lado, né, e nem do outro, porque esses abusos sempre resultam, são, na verdade, essencialmente abusos de poder. Abusos de poder. Isso a gente pode ver em todos os eixos do zodíaco, seja em casa, seja em signos, sejam as polaridades planetárias, o que for, e o que for em todo radicalismo, todo fundamentalismo, abuso de poder, sempre, né? Nesses cabos de guerra. Abusa lá no extremo, abusa lá no extremo. E por isso nós temos que nos voltar para o centro, né? Até vou falar aqui da economia donut, que é uma coisa bem interessante que está acontecendo, e ela usa mais ou menos esse desenho, né? Porque é o desenho da rosquinha, do donut, por isso que chama, né, economia donut. Kate Whitehouse, não é Whitehouse, é um nome parecido aí com Word, eu esqueço o sobrenome dela, mas ela fez essa economia, que é uma economia para ser realmente inclusiva. E aí o donut é essa rosquinha que você vê aqui, né? Então, aqui no meio seria vazio e aqui seria vazio. Ou seja,
tudo acontecendo dentro da rosquinha, que é o gostoso de comer. Aqui fora estão aqueles que não conseguem se adaptar na rosquinha. Então, vamos dizer assim, os que não têm a oportunidade, que não têm, os pobres. Né? Então, a ideia dessa economia é eliminar tudo isso, esses pobres, né, aqui. Então, com isso, nós já vamos tendo uma teorias que até consta que a Holanda já está aplicando oficialmente essa teoria econômica, que é uma teoria basicamente de imitar a natureza no sentido das cadeias alimentares, por exemplo, né? Que uma coisa alimenta a outra, alimenta a outra, alimenta a outra, e vai reciclando. O Ouroboros, que é também a circunferência. Né? Então, é uma coisa de que nada vai para o lixo, para o waste. Né? Como nós tivemos agora na segunda passada uma experiência muito bacana com a Renata Coelho sobre o lixo zero e o empenho dela nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem muita luz se desenvolvendo nesse aspecto. Mas, como a música do Lenine que a gente ouviu, nós precisamos de paciência. Precisamos de paciência, porque isso é uma jornada, uma travessia, como aconteceu a travessia de Moisés, que levou 40 anos, e, na verdade, chegou, entre aspas, fisicamente na Terra Prometida, mas até hoje não chegou de corpo e alma na Terra Prometida. E nós temos a experiência cristã, né, que vem trazer essa oportunidade para nós. Então, Pai, Filho e agora Espírito Santo, a gente espera que essas três coisas se unam na velha história da igualdade, liberdade e fraternidade. Então, mais uma vez, os mapas mostram que esse é o caminho. Né? Nós temos aqui, então, nesse mapa, o meio do céu em Áries, falando em renovação, né? Esse Quíron que está em Áries, falando em correção, né? Começar de novo, começar certo, dar certo o que começa certo. Então, é bom que esse Quíron esteja aqui, é bom que esse Áries esteja aqui, para a gente ter esse impulso, né, de começar certo, recomeçar certo, recomeçar unidos, fortes, juntos. Para isso, nós ainda temos que vencer muita ilusão que está aqui na nossa casa, que eu gosto de chamar de visão de mundo. Então, Netuno em Peixes, muita ilusão. A ilusão, ela é ilusão enquanto ela não é conexão. Então, conexão é quando você para de ter simplesmente uma racionalidade e você tem uma visão racional conectada com uma vibração cósmica. Visão racional, né, conectada com uma vibração cósmica. Aí é a casa 6 e a casa 12. Então, aí nós vamos ter esse equilíbrio. Mas enquanto a gente tem uma visão cética e uma conexão dogmática, a gente acaba mergulhando aqui. Antes de chegar nesse novo começo, para começar certo, nós chegamos aqui e enfrentamos a desilusão, porque toda ilusão vai enfrentar uma desilusão. Então, isso também está sendo mostrado aqui, né, de alguma forma.
as interpretações astrológicas, elas se prestam a muitas maneiras de ver. Ninguém pode dizer que é dono de uma interpretação astrológica. Nenhum manual, nenhum livro pode dizer que é dono de uma interpretação astrológica. Ele pode dizer, essas são as interpretações que eu passei a vida estudando, cheguei a essas conclusões e apresento para vocês. Então, é isso que um astrólogo, uma obra astrológica pode dizer. Nunca que essa obra pode dizer isso é a interpretação astrológica correta, porque isso é símbolo. Não existe essa coisa racional de interpretação correta. Então, cada um com a sua sensibilidade. O que faz essa interpretação ser mais ou menos adequada, vamos dizer assim? Eu acho que o que faz é a integridade de quem interpreta e é o propósito de quem interpreta, considerando a interpretação que ele dá do propósito cósmico e do propósito de Gaia, da Mãe Terra. Né? Então, tendo isso, nós procuramos uma interpretação que seja condizente com essa trajetória que nós estamos buscando. Integridade. Né? Agora, se alguém faz qualquer interpretação do que quer que seja, buscando proveito próprio, a gente chega nesse tempo que nós estamos aqui de pai matar filho e filho matar pai. Né? De tão intensa que é a individualidade que não importa mais nem pai e filho, não faz diferença. Né? Destrói tudo. Isso assim, né? A Terra tem que reagir. Então, essas ilusões que esse eixo Gêmeos-Sagitário espera poder, nesse período agora, nessas próximas semanas, trazer uma luz. Como eu falei sobre isso da OMS, eu vou te falar a verdade, eu achava que a OMS estava mancomunada com as empresas. Minha visão também interpretativa. Mas a OMS hoje mostra que ou as duas estão combinadas demais, ou ela está reconhecendo um fato. E o que nós temos que fazer é reconhecer esses fatos e não permitir, porque a ilusão corre solta. A ilusão corre solta porque existem muitas forças criando essa ilusão. E a principal força que cria essa ilusão é o nosso conforto, como a gente falou antes. É confortável ter esse ponto de vista, é confortável pensar assim, é confortável fazer isso. Ah, mas não é? Ah, mas agora não tem mais jeito. Eu apago, né, essa visão que não é. Mas aí vem ter um eclipse. E cada vez mais nós acabamos tendo que nos render à luz da consciência, à clareza da consciência, que põe, além do nosso intelecto, que põe junto o nosso coração. Porque o nosso coração não mente, mas o intelecto aceita a mentira. O coração segura assim, não, mas isso não está certo. E tem tanta coisa que não está certo, mas que nós ainda, de alguma forma, dentro da gente, a gente aceita como certo coisas que todo mundo sabe que não está certo. Esse é o momento que nós vivemos. Então, propósito para a gente sair desse momento é dar um novo início e começar certo. E começar sem medo de sair do conforto. E começar sem medo de ficar com menos do que os outros. Né? Sem necessidade de amealhar aí mais do que os outros. Então, esse é o propósito que está aqui nessa lua da humanidade,
nesse eclipse que rompe com uma determinada luz antiga e abre uma luz nova. Com isso, muitas coisas acontecem nos eclipses que os astrólogos gostam de mostrar, né? Quanta coisa que rompeu, que deu errado no eclipse, que isso, que aquilo, mas sempre é de acordo com o objetivo maior aqui, né? E de acordo também com o caminho dos nós lunares, que nessa quadra da vida ele está se encaminhando dos excessos da da tecnologia, da ciência, do conhecimento, para uma interpretação mais próxima do ser humano. Não ter mais aquela distância entre o conhecimento científico e o conhecimento humano. E isso só pode ser feito através desse equilíbrio entre a matéria e a espiritualidade. E não essa distância. A ciência aparecendo como um ser cósmico enorme, de capa, de toga, de não sei o quê, e dizer que é isso. E nós, sim, senhor, vamos aproximar, vamos nos questionar, vamos ver onde que nós estamos iludidos. E aí construir um novo caminho. Certo, gente? Eu quero aproveitar aqui, antes de mostrar um pouco no mapa do Brasil o que acontece, eu quero aproveitar aqui para falar dessa quadratura Saturno-Urano. Saturno em Aquário, Urano em Touro. Essa quadratura ela está acompanhando esse ano de 2021. Ela se forma sempre que dois planetas distantes, mais distantes assim, entram num certo aspecto, como eles são muito lentos, e eles costumam ir e vir, retrogradando e voltando, ele acaba levando um tempo significativo esse aspecto de quadratura, ou seja, essa tensão entre os planetas. Então, durante o ano de 21, a gente vai ter a maior parte do tempo do ano, ou uma grande parte do tempo do ano, exposto a essa energia tensa entre Urano em Touro e Saturno em Aquário. Esses dois planetas, eles mostram atitudes muito firmes, muito determinadas e muito fortes. Urano, ele quer romper com qualquer coisa estabelecida que não faça mais sentido. Ele não suporta, ele quer romper e quer trazer o novo. E Saturno quer manter o convencional. Essa é uma interpretação básica dessas energias. Porque, na verdade, tudo o que acontece no céu não tem luta, briga, desentendimento. Criam-se tensões necessárias para que se possa alcançar energia, para que se possa alcançar objetivos. Então, Urano, em Touro, Touro representa muito o nosso planeta. Ele está querendo realmente romper com as nossas práticas predatórias aqui no planeta. Quem diz assim, não, Urano quer acabar com o planeta. Por que Urano quereria acabar com o planeta? Né? Então, se tem alguma coisa para acabar, é com a ação predatória no planeta. E Saturno em Aquário, ele quer certificar de que a gente possa construir um espírito de comunidade consistente. Porque Aquário Saturno é maturidade.
Saturno é responsabilidade, Saturno é consistência. Então, nós precisamos chutar o pau da barraca de muita coisa, mas nós precisamos ter a paciência do Lenine, nós precisamos ter a paciência para fazer isso bem feito. Por isso que não é rápido. Não é rápido. Pandemia, estou vendo esse final aqui pelo periscópio aqui. Mas nós aprendemos também, porque o ser humano se adapta a tudo, ainda mais em Gêmeos, né? Ainda mais com esse espírito de Gêmeos, esses nós em Gêmeos, e essa lua agora, o que mais nós podemos aprender é nos adaptar. Mas o Sol está aqui, o que nós mais podemos aprender é nos adaptar a essa situação. E a gente sabe, e pouca gente, que nem o brasileiro, consegue se adaptar tão bem quanto o brasileiro. Porque sofreu a vida toda e sempre teve que se adaptar e sempre se adaptou. Então, a adaptabilidade é uma qualidade fundamental para essa passagem de transição que nós estamos fazendo. Não precisamos dessa adaptabilidade. Tá bom, gente? Se tiver perguntas aí, marquem aí, que já já a gente vai abrir. Mas eu quero mostrar agora esse eixo aqui do eclipse, aonde que ele brinda o nosso mapa da independência. Então, vejam vocês. Aqui nós temos quarta casa, que em astrologia mundial, que é isso que a gente está praticando, significa a casa do povo mesmo. Esse Sol está aqui em conjunção praticamente exata, não totalmente, mas praticamente exata, com essa conjunção exata do Brasil, Júpiter-Lua, e o Sol lá está a 5,5 aqui, e aqui nós estamos a 6 com Júpiter e a quase 7 com Lua. Então, está aqui o Sol, e lá em cima, se opondo a isso que acontece no mapa do Brasil, pá, a nossa Lua luminosa se encontra com o seu lado oculto, que é a Lilith. A 5,5 a 8,5, uma bela conjunção entre Lua e Lilith. Lá na casa 10, né, do Brasil, onde o Brasil pretende se mostrar como uma nova comunidade, né, depois que passar por toda essa purificação aquariana, escorpiana aqui, a gente entrar nessa realização sagitariana de um novo conhecimento, de uma nova sabedoria, de uma nova expressão da humanidade, a partir da união, né, dessa aqui no caso de hoje, né, falando dessa união, daquilo que está oculto, que não é visto, dos dois lados da moeda, né, dos dois lados da moeda, porque a gente só olha para a moeda para o lado que está escrito o número de quanto ela vale. A gente não olha para o outro lado para dizer um pouco que sentido tem tudo isso, vamos dizer assim. Tem uma coroa aí, qual é a coroa? É cara ou coroa? A gente só olha para a cara, quanto vale essa moeda? Então é tanto. Então, agora, essa lua está ativando casa 4, casa 10. Né? Então, casa 4 é o povo, casa 10 é a gestão, é a administração pública. Então, mais uma vez, nós estamos aí com CPI no Congresso, eu acho que é tudo ladrão julgando ladrão, mas, em todo caso,
nós temos esse movimento e, no fim das contas, alguma coisa acontece e muita coisa também está se manifestando, né? E sinto muito quem não concorda, eu respeito. Mas quanto menos polarizado a gente tiver, melhor a gente vai poder lidar com tudo isso, né? Porque, senão, as más energias da polarização, os ódios, as raivas, impedem um real reconhecimento da verdade. E a gente cai lá no mar da ilusão, né? Então, é isso que eu queria mostrar, que nós estamos isso daqui, caindo nesse eixo também da casa 410, né? O povo e a estrutura administrativa do povo, que está mostrando, ao mesmo tempo, nesse momento, está mostrando, né? Isso aqui já estava previsto nesse mapa, né? Para que essa sombra se manifestasse. E essa sombra tem muito a ver com aquilo que foi reprimido. O que foi reprimido foi o povo. Então, tudo isso se liga, né? Nesse momento de união da Lua de Gêmeos, né? Da Lua em Sagitário, mas da Lua de Gêmeos, em conjunção com a Lilith e em conjunção com esse Júpiter-Lua, que representa a alta emotividade do povo brasileiro, né? A alta emotividade, assim, porque Júpiter expande essa lua, essa emoção, né? Então, que todo mundo reconhece e que, felizmente, aqui no Brasil, acaba se mostrando essa alta emotividade, acaba se mostrando em arte, em cultura. Mas arte e cultura real, que emana do povo, a mangueira que desce a mangueira, e não a mangueira que vai negociar com a prefeitura quanto que vai ganhar para sair na Marquês de Sapucaí, não sei o quê. São duas mangueiras. Uma que está ganhando ali uma discussão e provavelmente sabe-se lá o quê, e outra que é a arte da emoção brasileira descendo o morro, né? As letras maravilhosas dos nossos sambas, tudo isso. E assim no Brasil inteiro, né? Desde das danças gaúchas, tão lindas, né? Até o Bumba Meu Boi do Norte, tão lindo. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Isso, primeiro, não precisa de dinheiro para pagar essa cultura, porque nasce no ser humano. E outra coisa, ninguém destrói. Ninguém destrói essa cultura que nasce no Brasil, no brasileiro, no ser humano. Tá bom, galera? Ficou aberto para as perguntas e, inclusive, para os questionamentos. Vou fechar aqui. Então, gente, o que acham de tudo isso, ou de algo disso, ou do quê? Oi, boa noite para todo mundo. Boa noite, mais uma vez, vou dizer que eu entendo muito pouco ou quase nada, tem até uma música que diz isso, muito pouco ou quase nada, mas fico aqui tentando sorver, usufruir, extrair, absorver cada uma das falas, cada uma das posições ali, para ver o que isso diz para mim, né? Mas eu tenho duas perguntas, Sérgio, para você. Uma, você diz assim, que não existe a interpretação astrológica correta, a única, a verdadeira, não existe. Existem interpretações astrológicas. E você disse também que, a depender da integridade e do propósito de quem faz essa interpretação, pode estar mais perto ou mais próximo do que seria, entre aspas,
essa interpretação à verdade, né? Mas eu queria te perguntar como os astrólogos podem se distanciar, preservadas a integridade e enfim, preservada essa legitimidade. Como é que até que ponto eles se distanciam na interpretação do mesmo mapa? Eu preferiria dizer para você que todos os astrólogos, como todos os seres humanos, essencialmente, são íntegros. Agora, eventualmente, se sentem iludidos também por alguma coisa, como eu mesmo, como você mesmo. E aí pode ter uma interpretação que vem mais da sua ilusão do que da sua consciência, ou algo assim. As interpretações oficiais astrológicas, elas são baseadas, como toda ciência acadêmica, porque a astrologia achou que, se ela se tornasse acadêmica, ela seria melhor reconhecida, deixaria de ser bola de cristal para ser algo científico. Então, nós honramos aí certos autores, que eu acho que são ótimos, mas que cada momento é um momento, e o céu nunca se mostra da mesma forma, que nem o rio, né? Não tem um segundo depois de outro segundo que é igual no céu. Então, quando nós ficamos nas interpretações acadêmicas, nós ficamos um certo tempo engessados. E isso também representa um certo conforto para os astrólogos que estudam muito, mas às vezes não conseguem ler um mapa porque não tem a prática tanto de ler o mapa. É uma escolha também, são pesquisadores, são coisas... Eu aprendi tudo com eles, eu não tenho nada a criticar deles, dos astrólogos em geral, mas o que eu digo é que nós precisamos também transcender a certos parâmetros para poder encontrar, né? Então, às vezes, transgredir, como aquela peça Alma e Moral, né? Quem aqui assistiu essa peça Alma e Moral? Põe a mãozinha assim. Olha aí quanta gente assistiu. Olha aí, tá vendo? Então, é um pouco isso que a gente está falando, porque ali o caríssimo Rabino Bonder, ele transcende os próprios conceitos tradicionais da própria tradição, que é tão guardada pelos tradicionalistas, né? E os judeus são absolutamente tradicionalistas, mas mostra que também nós, judeus, que eu sou também, estamos aí nesse caminho de romper barreiras e de abrir para outras visões, transgredir aquilo, seguir o nosso coração. Então, até Saturno significa a humanidade até 1781. De 1781 para cá, a comunidade encontrou Urano, Netuno, Plutão e outras cositas mais que está encontrando, e nós estamos nos encaminhando para uma outra dimensão, para uma outra amplitude. Por isso que nós precisamos ter uma certa ousadia também, mas o que justifica, talvez, a ousadia, como a gente vê também na peça, é a gente ter um propósito, a gente ter ali uma firmeza. Ali, na peça, a gente vê um ser humano, né? Um ser humano que encarnou aquela peça, né? A atriz maravilhosa que encarnou aquela peça. Se alguém lembrar o nome dela, por favor, fale. Porque, para mim, vem Marilena Ansaldi, mas não é. A Marilena Ansaldi, ela encarnou outras coisas maravilhosas, como a obra do Reich, que encantou a minha vida,
na minha juventude maravilhosa. Mas, enfim, Ivone, você não sabe o nome da atriz, Ivone? Está parada. Oi, é Clarice Nisquier. Clarice Nisquier, Annelisa. Aí... Não, acabei de achar no Google, não foi a minha Então, memória. mas ótimo. Eu Ótimo. estava procurando também. Ótimo. É para isso que serve o Google, né? Então é isso que eu te diria, Nilceia. Eu parto do princípio, esse princípio da justiça romana, de que todos são inocentes. E todos são mesmo, cada um fala o seu melhor. Mas o que eu sinto hoje é que muitos de nós caminhamos na ilusão. E eu não me ponho para fora. Eu me ponho para fora. Eu me pergunto até que ponto eu estou na ilusão, até que ponto não. Eu não vou saber nunca isso, mas o que eu procuro é esse propósito de trazer consciência para a minha própria ilusão, né? E aí, a partir daí, trazer esses princípios. A astrologia me ajuda. Eu nunca seria capaz de ter esse discurso que eu estou fazendo aqui se não fosse astrologia. Eu nunca seria capaz, se não tivesse esse esquema astrológico, desses símbolos, mostrando as coisas que existem, eu continuaria comendo feijoada sem saber o que tem dentro dela. Mas sabendo o que tem dentro dela, eu posso saber o que eu quero, o que eu não quero, né? Então, hoje em dia tem feijoada vegetariana, eu mesmo sei fazer umas muito boas, mas como feijoada da outra também. E que mais? Ô, Sérgio, Fala, quando você... Frank. Não, é Celso. Ah, o Celso. Quando você São fala... os dois representantes da masculinidade aqui, e agora eu confundi a voz. Fala, Celso. Quando você fala de eclipse, é eclipse total, parcial ou os dois? Esse de hoje é total. Esse de hoje não, de quarta-feira. Uhum. Porque isso, né? Como eu te falei, Sol e Lua ou estão juntos aqui, então fica um eclipse do Sol, porque a Lua passa na frente do Sol, eu não vejo o Sol. Ou eles estão separados, como hoje, como quarta-feira, e a Terra entra no meio. Mas, às vezes, entra assim, às vezes entra assim, às vezes entra assim, e, às vezes, entra certinho. Então, quando entra certinho, É total. Total, né? Então, tem várias vezes. Tem parcial, tem, como chama? Ai, meu Deus. Anular, anelar. É anular, mas é anelar, né? Porque, às vezes, a Lua é menor que o Sol. Às vezes, ela, num eclipse do Sol, ela tampa uma coisa assim. Se ela tivesse mais para frente, ela tampava tudo. Mas, às vezes, ela está mais para trás e ela deixa um anel de luz aqui assim, né? E o parcial é quando pega uma parte só, né? Então, tem essas possibilidades. Agora, quando é total, sempre é mais forte, né? E a gente pode observar, assim, principalmente, né, esses dois eixos, o eixo do conhecimento e o eixo do conhecimento e o eixo do serviço, que estão envolvendo aí, e aquele eixo que eu também coloco no Brasil, que é esse eixo entre o povo e a administração pública, né? Então, para você ver, o povo e a administração pública estão diferenciados assim, né? Então, eles estão unidos por uma polaridade. Então, em princípio, o povo quer uma coisa, a administração pública quer outra. Até que isso se entenda, que na hora que a gente equilibrar isso, essa roda vai rodar suave, plena para todo mundo, né? Coisa do yin e yang, né? Coisa do yin e yang, que você vai fazer um tai chi, um qigong, você vai, né, buscar
esse movimento, que você vê, você acertar a polaridade é sempre movimento, porque é tudo pêndulo, você não tem um ponto em que os dois se unem, se os dois se unem e ficam certinho, eles viram a mesma coisa, não viram polaridade. Então, polaridade é uma dança, né? E para isso que a gente dança. Não é uma coisa que eu sou eu aqui, você é você aí, e se eu puder eu te massacro, né? É essa dança que um complementa o outro, como um dueto, numa dança de balé. Quem está assistindo Navileira aqui? Ana Elisa, Ivani, Ana Maria. Eu já vi. Você já viu? Eu já vi Muito também. bom. É Eu estou no ótimo último também. capítulo, É não sei se eu vou ótimo. ver hoje ou amanhã. Faltam 2, para mim faltam 2. É muito Então, bom. É muito bom. é essa dança, esse amor pela dança, né? Navileira é o amor pela dança, entre mil outras coisas, né? E essa delicadeza coreana muito incrível, né? Do Oriente, que nem sempre esse Oriente tão duro. E eu acho interessante o som que eles dão na entoação deles. Eles põem uma entonação assim, Isso é uma muito. série? É uma série? É uma série Navileira com 2 L's. É uma série do Netflix, coreana. E tem muito a ver, né, com o grupo 60+, que a gente frequenta, né, porque trata também disso, mas trata da arte, trata do ser humano, trata do encontro humano, né? Então você vê coisas lá como quanto que um aceita os abusos do outro até os dois poderem se encontrar, né? Então isso tem nesse filme também. Então o outro vem, abusa e o cara aceita. Aí você fala, pô, mas Jesus falava, oferece a outra face. Então, não ofereço de volta a sua raiva, fica você com ela. Até o momento que o outro começa a seguir o teu exemplo, né? Então, isso também acontece nesse filme, né? Então, é muito bacana. Que mais, gente? Ô, Sérgio, tem uma pergunta. Sim. Então, os planetas estão numa posição tal, tal, tal. Não sei se eu vou conseguir traduzir uma pergunta, mas durante quanto tempo você aproveita dessa energia? Entendeu a minha pergunta? Entendi. O ponto máximo da energia... Aí você é um físico, você sabe. O ponto máximo é o gatilho, é o momento. Pá! Aí o que acontece com a energia? Vibra, vibra, vibra. Aí ela vai encontrar atrito, né? E ela vai diminuir. Então, é uma curva, né? Como qualquer evento físico que vai Deve decrescendo. começar Porém, amanhã, né, Sérgio? Deve começar amanhã às 8 horas e deve ir até não é quinta, amanhã, é né? depois da manhã, é Não, quarta-feira. não, mas começa a ter os efeitos um dia antes, né? Ah, tá bom, pode ser. Eu até não sei direito disso. Você deve ter visto isso em algum lugar e deve ser verdade. Mas já começa, na verdade, porque antes até já começa, né? Hoje nós já estamos, eu já falei que nós já estamos sentindo os efeitos disso. E até mais do que isso, porque, na verdade, o que eu estou falando é do ponto máximo. O ponto máximo é na quarta-feira. E aí, depois, ele vai crescendo até lá. Né? Tudo é assim, é tudo uma parábola, uma coisa assim, mais ou menos. Eu não acho que seja uma parábola, acho que, eu não sei como dizer, mas eu acho que tem um crescimento assim, parece uma feiticeira, né? Uma coisa assim. Então, é uma curva de energia amarrada mesmo, que atinge o seu auge e depois
vai descendo. Porém, tem uma coisa. Uma vez que ela se manifestou, ela passa a integrar o quadro energético geral. Ela não se apaga. Então, aquele efeito, ele acaba, né? Com o tempo, vai diminuindo. Mas ali já tem, no quebra-cabeça entrou alguma coisa nova. É complexo esse pensamento, né? Mas entrou alguma coisa nova. Cada passagem, como na vida da gente. A gente dá uma topada na rua, dói pra cacete, fica doendo uma semana, mas aquilo entrou no nosso sistema. Depois você esquece que você deu a topada, se você não der mais umas 10 seguidas, como a gente costuma fazer, né? Alguma coisa entrou no teu sistema, certo, Frank? Então, é mais ou menos isso. E o fato também dos planetas estarem todos para cima, né, Sérgio? Também. Falta uma coisa de você estar vendo o outro e tá deixando um legado, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, está indo bem para o social mesmo, está indo para fora, né? Tá expandindo essa de uma maneira ampla, né? Não é uma coisa que está acontecendo dentro das pessoas, como era o mapa da pandemia. O mapa da pandemia para o Brasil estava tudo para baixo, né? Então, era um trabalho interno nosso. E agora, essa expressão dessa lua já é... Agora, a força da pandemia é muito maior do que de uma lua, porque daqui 28 dias tem outra lua. Então, essa curva vai acabar e já vai começar a curva ascendente da outra lua. Então, nós vamos ter a senoide, né? E a pandemia, ela vai durar um tempo, então é uma curva bem mais ampla. Mas ela estava aqui no resguardo e agora começa a se mostrar. E a gente está numa situação mesmo que a gente está vendo que eu acho que com toda a astrologia, com tudo isso, os astrólogos gostam muito de dar palpite do que vai acontecer e tal. É normal isso. Um ou outro acerta alguma coisa, mas acerta mais ou menos, né? Porque ninguém tem bola de cristal mesmo, e nem é para ter, né? Nem existe isso de acertar o futuro. Mas as tendências a gente sabe. Mas os astrólogos falam, né, que vai acontecer isso, que periga do presidente cair aqui, ou de estourar uma greve lá, ou de estourar uma guerra lá. Eles falam isso, né? Raramente acertam, mas acham algumas coisas que faz sentido e tal. Então, eu acho, na verdade, sabe, eu peço desculpas muito, né? Modestamente, eu acho que muito dessas coisas tem pouca utilidade para a gente, né? Então, isso que eu acho que os astrólogos ficam muito na teoria e achando coisas que têm pouca utilidade para a gente. Quando você tem um propósito, você começa a procurar aquilo que é útil. Quando você atende uma pessoa, eu não vou atender uma pessoa querendo mostrar para ela que eu entendo de astrologia, que eu sei tudo de astrologia. Eu quero tentar dizer para ela o que possa ajudar a ela, né? Então, quando a gente vem aqui, o que eu procuro fazer com os mapas é trazer algo para a nossa consciência, porque é para a minha. O que eu estou vendo aqui, eu estou vendo para nós todos. Não é uma coisa que eu já sei que venho trazendo aqui. É uma coisa que, junto com vocês, a gente vai decifrando. A energia de vocês ajuda a gente a decifrar isso. A presença de vocês ajuda. Porque eu olho para esse mapa, eu dou uma estudada, evidentemente, anterior, tal, mas quando eu chego aqui, vem um monte de coisa que não veio antes. Então, por isso que a astrologia é mágica, maravilhosa. E por isso que Jesus falava, sempre que tiver 2 em meu nome, eu estarei junto. Então, é diferente de eu sozinho, com a minha luz de vela, estudando os alfarrábios, né? Como já foi mesmo, porque se não fosse
esses caras estudando os alfarrábios, eles não tinham chegado até aqui, mas agora nós estamos precisando pô-los para fora, né? Então, para isso, o que nós temos, e nós estamos já desenvolvendo a capacidade de conexão própria, em vez de ficar, né, na ilusão. A ilusão é o resultado do dogma. O dogma é algo que nos ilude. E nós continuamos nos deixando iludir, como sociedade em geral, por muitas coisas que acontecem. Entende? Então, vamos procurar mais a essência das coisas, sabe? Procurar mais a essência das coisas para atingir mais a nossa essência. E não simplesmente aquilo que está sendo repetido. Vamos ver, o que será que está acontecendo realmente? Né? Nisso ou naquilo, sabe? Na escola do meu neto, ou no governo do Sudão, ou não sei onde, ou aqui no Brasil. Então, ter um pouquinho essa coisa mais meditativa de procurar achar aproximar dessa essência. Também é uma busca eterna, cada vez mais perto da essência, cada vez mais casca da cebola, e a gente vai tirando isso. Em conjunto é maravilhoso, sabe? Porque a gente vai fazendo isso, trocando essas ideias, mas a nossa energia está trabalhando aqui. Então, para mim, é fantástico estar com vocês nesse encontro e em todos os outros, porque essa energia permite que eu cumpra esse papel junto com vocês, né? E que, se vocês vêm, é porque estão tirando proveito e, assim, nossas funções estão sendo contempladas. Não tem ninguém melhor que ninguém, né? Então, eu e tu e eu, né? Eu sem você não sou nada, né? Então, é isso aí. Mais algo, gente linda? Quietinho. E também lembrar, né, Sérgio, que a gente está entrando em Gêmeos, que a gente está... Então, o ascendente é Gêmeos, a gente está querendo aprender cada vez mais, eu acho que todo mundo, né? Exatamente, né? Isso a gente ainda vai ter, provavelmente, a alunação de Gêmeos, a gente vai falar também mais dos Gêmeos em si, mas, como eu falei aquela hora, a adaptabilidade, né? A versatilidade, né? E o aprendizado, e tudo isso, o interesse, a curiosidade, né? Não se satisfazer com uma coisa que você ouve e vê repetido na rede social. Até onde que isso realmente faz sentido, onde que não faz, onde me afeta, onde afeta o outro, né? Então, é esse tipo de consciência que vai dar o novo grude na humanidade. É esse tipo de consciência, que é tanto a prática, como a gente fala, casa 6 e 12 ali, tanto a prática material de lidar com as nossas tarefas do dia a dia, quanto a prática espiritual de nos manter conectados com uma fonte superior, né? Então, tudo que falta realmente, e a ilusão, ela vem justamente de Netuno, que representa essa fonte. Então, o que o Netuno está falando? Vocês não estão ligados em mim? Vocês estão na ilusão. Não é que o Netuno ilude, é que o Netuno está falando para você. Você não está conectando comigo, você está na ilusão. Ele não ilude ninguém. Mas, se você se esforça para ter uma conexão, e assim, se a gente pegar os mestres espirituais de hoje,
A maioria deles fala isso. A maioria deles fala isso. E, basicamente, é isso, né? E essa conexão vem... Cada um tem o seu jeito, vem um pouco de meditação, vem... Sabe, nós somos ocidentais, não é tão fácil a gente meditar como os orientais, mas é bom. A yoga no Brasil cresceu assustadoramente no mundo. Então, vocês verem que não é à toa essas coisas, né? Porque atrás disso não tem um poder financeiro. Não existe uma indústria da yoga que ganha royalty de cada professor de yoga, entendeu? Essa que é olha o que é a gente buscar a consciência. Olha o que é. Porque uma coisa é você saber que atrás dessa coisa, que você compra no supermercado, na farmácia, por exemplo, tem isso, isso, isso e isso. Até você chegar no desmatamento, até você chegar não sei onde, né? Mas atrás da yoga só tem um conhecimento, só tem uma prática. Quando você paga um professor de yoga, você paga para ele, para a subsistência dele. No máximo que ele paga é o aluguel da sala, talvez. Mas ele não tem royalty para Instituto Universal da Yoga, né? Então, assim também o astrólogo, assim também todas essas coisas. Então, a gente vê a diferença. Se a gente quer, e no que, até para terminar a história hoje, chegando na hora, no que a gente quer investir na vida? No que a gente quer investir na vida? Porque naquilo que a gente quer investir é aquilo que a gente vai fazer crescer, né? Com o nosso poder. E juntando o poder de todo mundo é o poder de todo mundo. Então, eu quero crescer os donos do poder, ou eu quero crescer, como hoje falou, os vizinhos que faz geleia gostosa, né? Que nem a Dona Maria. E assim, cada vez mais comprar do pequeno produtor, comprar do perto, comprar do coisa. Nós estamos aprendendo isso, né? Por isso, essa cultura orgânica está trazendo muito mais do que eu esperava, os encontros da cultura orgânica. Acho que vocês concordam, né? As duas Anas, a Ivani, que frequentam, a Rose, tudo, Sueli, então, quase todo mundo aqui frequenta também a cultura orgânica, a gente está vendo coisas maravilhosas, né? Agora, chegar no ponto que a Renata Coelho, prima da Ivanita, chegou, isso daí... Vamos... Mas, cara, se um passo que eu dou nisso já é um passo. Nós não podemos esperar que nós todos vamos conseguir tudo isso, porque a resistência é muito grande. Mas vamos... Essa consciência ela vai caindo ficha na gente, sabe? Aí você vai comprar um treco, você fala assim, muito embalagem para eu comprar isso. Então, eu não vou comprar isso, né? Então, talvez eu compre outra coisa que tenha uma embalagem, mas não vou comprar esse treco aqui. Eu vou comprar isso daqui que é mais sábio na coisa, né? Então, assim, saber no que investir é importantíssimo, né? Porque nós, para criar um novo tempo, nós precisamos investir nas pessoas que têm essa integridade e não nos sistemas que já estão corrompidos, né? Na medida do possível. Tá bom, gente? Deu para quebrar o galho hoje? Muito, foi ótimo. Muito bom. Foi bom, muito bom. Gratidão aí. Eu vou desligar já o... Foi excelente. Gratidão, né? Obrigada. Obrigada.